Há 67 anos atrás, no dia 11 de novembro do ano de 1955, acontecia uma tentativa de golpe contra uma das eleições que levava ao poder o então governador do estado de Minas Gerais, o senhor Juscelino Kubitschek, e seu vice, o senhor João Goulart. De um lado, a Marinha e a recém-criada Aeronáutica Brasileira, e do outro, o Exército. Vamos dar uma conferida nessa história? Mas, por favor, vou te pedir, deixa o seu like, ativa o sininho para ser notificado de todos os vídeos que vão lá aos domingos às 10h30 da manhã e das lives que acontecem às quintas-feiras às 8 horas da noite. Por favor, compartilhe o canal e não se esqueça de deixar o seu like. Essa tentativa de golpe gerou um estado de antagonismo, deixando de um lado a Marinha do Brasil e a recém-criada Força Aérea Brasileira, a Aeronáutica, contra o Exército, comandado na época pelo general Lott. A briga da coisa toda eram as eleições que haviam ocorrido dias antes, aonde o senhor Juscelino Kubitschek havia sido eleito com um percentual muito baixo de votos nas urnas. Na manhã daquela sexta-feira, de 11 de novembro de 1955, o Charlie 12, cruzador Tamandaré, o segundo maior navio da esquadra brasileira, tentava varar a barra da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, quando percebeu a advertência de proibição para a saída de navios de guerra, que era feita por meio de uma bandeira fixada na Fortaleza da Laje, aquela, formato de pedra, que fica mais ou menos uns 3 quilômetros ali pelo lado de Niterói, no meio da Baía de Guanabara. O cruzador Tamandaré era um navio incrível. Ele foi veterano da Segunda Guerra Mundial, atuou ativamente no Teatro do Pacífico. E sabe uma curiosidade sobre ele bem bacana, que eu até mencionei nessa live que vai aparecer por aqui, sobre os cruzadores Tamandaré e Barroso? Ele é um veterano e sobrevivente do ataque japonês a Pearl Harbor, que aconteceu no dia 7 de dezembro de 1941. E uma curiosidade sobre o Tamandaré: ele foi o único navio que saiu navegando sobre máquinas próprias e combatendo aos japoneses, o que deu a ele o título de navio inafundável, se isso existe, ou o títulozinho, o apelido em inglês de Lucky Louie, ou seja, o Luiz Sortudo. O belíssimo cruzador Tamandaré ignorou os avisos e seguiu em frente. 10 minutos depois, os moradores de Copacabana se assustariam com o primeiro disparo que foi executado pela peça de artilharia que ficava instalada lá no Forte do Leme. A esse disparo foram seguidos mais 6 disparos, todos eles na direção do Tamandaré, objetivando barrar a saída do cruzador da Baía de Guanabara. A bordo do Tamandaré seguia o então Comanche, o vice-almirante de esquadra Carlos Pena-Botto. Acompanhavam ele ainda alguns políticos que eram contra a assunção do presidente Juscelino Kubitschek ao cargo, entre eles Carlos Lacerda e Carlos Luiz. Tinha uma briga bem ferrenha que já vinha de antes, cabe até outro vídeo sobre isso, mas vai fugir um pouquinho da temática do canal, que é de Navios e Histórias, que era uma briga do Carlos Lacerda com o senhor João Goulart, mas isso fica para outro momento. O Tamandaré era uma fortaleza flutuante, foi um navio construído para combater no Teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. Ele foi alvo constante de torpedos e dos famosos kamikazes, os pilotos suicidas japoneses. Ele era armado com 15 bocas de 6 polegadas, 15 peças de artilharia de 6 polegadas. Estas instaladas em torretas triplas, que iam da sua popa à sua proa. Ele ainda contava com 8 canhões de 2 polegadas, instalados em torretas duplas. Contava ainda com 28 peças de artilharia antiaérea de 40 milímetros. Contava ainda com 8 metralhadoras de 20 milímetros Oerlikon, esse íconezinho aqui da Segunda Guerra Mundial. Mesmo o exército tendo aberto fogo contra o Tamandaré, tendo dado um total 7 disparos, o Tamandaré, sob orientação do almirante Pena-Botto, não respondeu ao ataque e varou a barra do Rio de Janeiro.
Esse posicionamento do Tamandaré foi importantíssimo, pois acabou preservando muitas vidas. Que olha, se esse navio abre fogo, mesmo com uma precisão considerável, ele ainda iria atingir vizinhos aos fortes que abriram fogo contra ele. Vai vendo aí. Essa ação do cruzador Tamandaré em forçar a saída da Barra do Rio de Janeiro no dia 11 de novembro do ano de 1955 acabou por batizar o movimento 11 de novembro. E olha só, o Brasil vinha de uma situação tanto quanto complicada já de anos anteriores. Um ano antes, o então presidente da República, o senhor Getúlio Vargas, tirou a sua própria vida, fazendo com que classes discutissem sobre o futuro do Brasil. Entre essas classes, claro, os militares, que tinham dentro das suas casernas uma verdadeira ebulição de pensamentos que concordavam e discordavam entre si. Dentro da própria caserna, tinham linhas de pensamentos que iam do nacionalismo ao anti-americanismo e ao medo da ascensão comunista ao poder do Brasil. E no meio dessa ebulição, que era o Brasil no ano de 1955, Juscelino Kubitschek e João Goulart foram eleitos com um dos percentuais mais baixos da história da eleição do Brasil até aquele momento, totalizando 33,8% dos votos válidos naquela eleição. E olha, esse aí foi um dos motivos para que houvesse uma discordância entre as Forças Armadas e, claro, na própria sociedade civil. E já naquela época, havia os que diziam que a eleição havia sido fraudulenta, que não confiavam, desconfiavam do processo eleitoral. E ó, não tinha urna eletrônica, vai vendo só que roubo. Existiam correntes de pensamentos que defendiam a subordinação civil do governo e outras que viam no Exército um ator capaz de administrar o Brasil naquele momento. Essa tentativa de golpe, que partiu, de certa forma, da Marinha e da recém-criada Força Aérea Brasileira, não teve êxito, claro. Uma reação muito rápida do então ministro da Guerra, o general Henrique Lott. Lott fez valer a máxima da vida militar, hierarquia e disciplina, não tolerando vários discursos que davam a entender de insubordinação ou quebra da cadeia hierárquica. Assim, os que não encontraram apoio por um lado, procuraram, na época, o Ministério da Marinha e, através do cruzador Tamandaré, tentaram pelo menos ir até Santos para, com apoio do então governador Jânio Quadros, governador de São Paulo, Jânio Quadros, fazer um governo de resistência. Só que não chegaram até lá. E ó, o general Lott agiu rapidinho. Colocou tropas em pontos estratégicos, ocupando fortalezas no litoral, fazendo com que o Tamandaré, o cruzador Tamandaré, não conseguisse chegar a Santos, porque já em Santos existiam tropas que eram favoráveis à manutenção da eleição de Juscelino Kubitschek e de João Goulart. O cruzador Tamandaré varou a Barra do Rio de Janeiro intacto. O projétil, o projétil que chegou mais perto do navio foi uma granada que atingiu a superfície do mar a 50 metros do navio. Importante observar, tá? Lá na Fortaleza do Leme, não existiam qualquer pecinha de artilharia, não. Lá eram presentes as peças de artilharia de 375 milímetros. Mas vale lembrar que o Tamandaré possuía uma couraça ao redor do seu casco que variava de 76 a 51 milímetros e que essa couraça havia sido muito efetiva durante a Segunda Guerra Mundial, tá? E assim, não tendo mais apoiadores no Porto de Santos, o Tamandaré teve que regressar para o Rio de Janeiro. E aí aconteceu algo que debelava por vez a tentativa de implantar um governo de oposição à chapa eleita de Juscelino Kubitschek. O senhor Carlos Luiz foi deposto do cargo de presidente da Assembleia, tendo sido eleito no seu lugar o vice-presidente, o meu conterrâneo, o catarinense Nereu Ramos, natural da cidade de Lages. Lages tem uma história bem interessante, tá? Lembra até o nome de uma família que já apareceu por aqui, ó. Nesse episódio tá aqui em algum lugar, mas não tem uma correlação direta com o nome não, tá? Parece, mas não parece. Mas tem uma historiazinha que se cruza, hein? Tem um easter egg. Foi esse o relato desse ocorrido insólito, onde o Exército Brasileiro abriu fogo contra uma bela nave da nossa Armada Brasileira.
Entre mortos e feridos, todos se salvaram. Não existiram vítimas naquele dia, graças ao bom Deus. Bons mares, mas por favor, deixe o seu like, deixe o seu joinha, o seu comentário, se inscreva no canal e por favor, compartilhe. Valeu, até a próxima!